Meu nome é Denise, meus pronomes são ela, dela. E essa parte da reunião é quando a gente vai falar do tema principal. Esse mês vamos falar sobre o orçamento municipal de Somerville. O formato da reunião vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de ter salas separadas por idioma depois do tema principal, teremos perguntas e respostas abertas com todos presentes. Eu recomendo que vocês peguem um papel assim, um caderno, uma caneta, para anotar qualquer dúvida ou comentário que surgir durante a apresentação, para você poder perguntar, comentar depois. Antes de começar, eu quero fazer uma recapitulação rápida sobre o orçamento municipal e a nossa campanha para influenciar o orçamento municipal de Somerville. Quem já participou antes pode lembrar que já tivemos algumas reuniões sobre o orçamento municipal e também falamos sobre o programa Free Cash, dinheiro gratuito. Por que estamos falando de novo sobre isso? Vocês podem perguntar. Para que se estressar com isso de novo? Bom, a melhor coisa a fazer, a melhor maneira é todo mundo tem um orçamento mensal, ou deveria ter um orçamento mensal. Todo mundo tem que pagar contas, seja comida, energia, todo mundo tem que pagar alguma despesa. Todo mundo tem um orçamento. O governo também tem que criar um orçamento, mas, ao invés de apresentar para o público todo mês, eles fazem isso uma vez por ano. E nós vamos começar a estação orçamentária do ano fiscal de 2024. A razão que estamos falando aqui novamente sobre a importância do orçamento municipal, o que isso significa para a nossa comunidade, e mais importante, como nós podemos influenciar e se envolver nesse procedimento. Nós tivemos uma apresentação em junho passado, feita pelo Mark, um dos membros do Comitê de Inquilinos. Ele explicou detalhadamente como funciona o orçamento municipal, os apartamentos diferentes da cidade, o que significa para moradias. Ele também compartilhou quais distritos eleitorais e vereadores fizeram a moradia acessível uma prioridade durante o ano fiscal 2023. Estamos no ano fiscal de 2023 desde julho do ano passado e esse ano fiscal vai acabar no dia 30 de junho desse ano agora. Também ficamos sabendo sobre o programa Free Cash e criamos uma campanha para influenciar a nossa prefeita, Tatiana Downton, né, influenciar parte desse Free Cash em programas de moradia acessível. Ela não correspondeu às nossas expectativas, mas nós conseguimos algumas coisas para ajudar a moradia acessível e a criação de mais moradias acessíveis na cidade. Eu estou falando sobre o orçamento municipal por um ano agora já, começando a falar com essa administração para pedir mais programas de moradia desde 2021, na verdade, quando alguns membros do Comitê de Inquilinos de Somerville, junto com a CAS, organizou 3 fóruns de candidatos para a prefeitura de Somerville. Fizemos perguntas a cada um dos candidatos. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem olhar o canal de YouTube do CAS e ver o que cada candidato, inclusive os que estão agora nos seus cargos esse ano, os que estão concorrendo à reeleição esse ano, o que eles prometeram, o que eles disseram que iam fazer e o que eles prometeram com respeito à moradia. Nós, como uma comunidade, estamos criando poder para ter uma Somerville forte. Talvez nós nos sentimos com raiva, desincentivado, desapontado com o governo, mas nós continuamos lutando. Nós somos lindos, coloridos, vibrantes, e nós somos uma comunidade resiliente e continuaremos a assegurar que nossas vozes serão ouvidas pelos oficiais do governo. Tá, eu não quero falar mais sobre isso, porque nós temos o tema principal agora para apresentar. Então, sem mais delongas,
vou dar a palavra à Amanda e depois ao Mark para nos ensinar um pouquinho mais sobre o orçamento municipal. Não esqueçam de anotar suas perguntas e anotar as informações importantes. Teremos um espaço para cada um fazer perguntas depois, se quiser. Obrigado. Então, vamos começar. Bem-vindos. Estou feliz de ver tanta gente aqui. Como falamos, vamos falar sobre o orçamento municipal de Somerville, os cidadãos de Somerville. Próximo slide. A Denise falou um pouquinho sobre o que é um orçamento, o que é um ano fiscal. E um orçamento, aqui tem a definição no slide. O orçamento também mostra os valores das pessoas que o criam. Então, vamos manter isso em mente. Esse orçamento demonstra os nossos valores e quais são os valores que esse orçamento demonstra. Isso será para o ano fiscal de 2024. Quem não entender o que é um ano fiscal, é um pouquinho diferente do ano de calendário. O governo de Massachusetts começa no verão. Por isso que estamos falando sobre isso agora. Então, Somerville propôs um número que parece ser grande. Eu não vou nem tentar falar, porque eu não sou boa de matemática, mas se vocês olharem a proposta de orçamento do Estado e também do país, vocês vão ver que esse número não é tão grande assim, não, em comparação aos outros. Próximos slides. Olha só esses números, que diferença enorme. Mas lembrem que nós poderemos agir aqui no âmbito municipal. As coisas que ocorrem no âmbito municipal podem influenciar o âmbito estadual e federal. É o local para começar a tentar efetuar mudanças. Nós podemos exigir que os políticos façam o que a gente pede. A Catherine vai falar um pouquinho sobre as opções que vocês têm nas próximas semanas para saber mais sobre o orçamento de Somerville. Então, fiquem atentos. Aqui um exemplo de como Somerville gasta o seu orçamento. O que eles valorizam, o que os vereadores valorizam. Os seus valores estão refletidos aqui, isso é algo a pensar. Esse slide mostra de onde vem essa verba que a cidade quer gastar. Como vocês podem ver, tem bastante que vem de imposto sobre imóveis, que dá muito poder aos proprietários de imóveis, comparado ao dinheiro que a cidade recebe do governo estadual. É algo a manter em mente ao olhar o orçamento municipal. Vou passar a palavra agora ao Mark, que vai explicar mais sobre os detalhes de como isso funciona. Obrigado, Amanda. Vou falar primeiro sobre o processo orçamentário. O processo é similar ao que se passou no ano passado, para quem já esteve envolvido no ano passado, mas não vai ser idêntico, não. O Poder Executivo, o prefeito, é o chefe de todos os departamentos municipais e o processo orçamentário começa em fevereiro e março, quando os departamentos consideram quanto dinheiro eles precisam para simplesmente continuar com as atividades sem nada adicional. Aí, em abril e maio, os departamentos propõem mudanças, coisas que eles gostariam de acrescentar aos seus orçamentos. Então, vamos olhar quais são os departamentos municipais. Aqui é um organograma da cidade de Somerville. As duas coisas que eu quero focar durante essa palestra
são o que que é novo, não para o ano fiscal seguinte, mas o que foi proposto para esse ano fiscal de 2023. Em 2022, não havia um administrador-chefe e não havia um departamento de transparência e a prestação de contas. Em junho do ano passado, em junho de 2023, a prefeita propôs essas adições ao organograma municipal, para que a Câmara de Vereadores votasse. Os departamentos que nos interessam, que tem a ver com inquilinos, que estão ressaltados aqui nesse slide, são o departamento de moradia, estabilidade de moradia, e os departamentos onde a cidade está envolvida em conseguir verbas externas que eles podem dedicar à moradia. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre esses departamentos e o financiamento quando nós recebermos o novo orçamento. Até saber o que que a prefeita vai propor, não podemos falar sobre que partes do novo orçamento nós gostamos e quais a gente não gosta, porque nós não temos essa informação ainda. Então, esse é o poder executivo em abril e maio. O que vai acontecer daqui a 9 dias é que a prefeita vai publicar o orçamento de 2024, a proposta. E nós teremos os dados, nós saberemos quais são as diferenças entre esse ano e ano que vem, saberemos que partes nós gostamos e que partes nós não gostamos. Agora, então, a prefeita apresenta o orçamento à Câmara de Vereadores. Cidades em Massachusetts não têm, na verdade, um sistema muito democrático, não. Há um sistema nas cidades um pouquinho menores, que é um sistema de assembleia municipal, onde todo residente pode se reunir e eles conversam sobre uma comunidade completa, sobre o orçamento do ano que vem e votam como uma comunidade completa nos itens orçamentários. Isso são os municípios menores. Uma cidade é um pouquinho maior, não pode fazer isso, e o orçamento é mais complicado, aí é preciso de especialistas. Mas isso torna o procedimento não democrático e nós deixamos os vereadores, na verdade, decidirem o trabalho orçamentário por nós. E até os vereadores têm poder limitado. Aqui estão os vereadores de Somerville. Somerville é dividida em 7 distritos eleitorais. Cada distrito é como um bairro. Cada bairro tem o seu vereador. E tem 4 vereadores que são eleitos para representarem a cidade como um todo. Então, nós podemos perguntar quais foram as prioridades orçamentárias dos vereadores municipais. Ano passado, houve um processo onde a prefeita ficou sabendo quais eram as prioridades orçamentárias dos vereadores. Então, estamos voltando para março de 2022. Os vereadores falaram sobre o orçamento desse ano fiscal, 2023. O que a prefeita pediu para eles fazerem ano passado é criarem uma lista de recomendações. Aí ela pediu que cada vereador criasse uma lista de 10 prioridades. O que nós podemos fazer é olhar essas 10 prioridades de cada vereador e perguntar: cada um dos 11 vereadores colocou a moradia acessível entre essa lista de 10 itens mais importantes. Esses são os 7. Os 7 que representam um distrito eleitoral específico
citaram moradia acessível como prioridade, uma das 10 prioridades. Esse ano é um pouquinho diferente. Em vez de pedir uma lista de 10 prioridades, a prefeita simplesmente pediu que cada vereador mandasse as suas prioridades individuais. Alguns vereadores mandaram várias cartas, outros vereadores nem criaram uma carta de prioridades. Cada um fez o que queria e o que podemos fazer agora é indicar quais vereadores indicaram moradia acessível como prioridade nas cartas que eles enviaram à prefeita sobre o ano fiscal de 2024. É o que esse mapa mostra, uma combinação onde os vereadores que indicaram que moradia acessível é uma prioridade em 2024, tem a estrela dourada, que indicou que era uma prioridade, uma das 10 prioridades no ano passado, tem o círculo verde. Então, o que eu quero comunicar com essa imagem é que todos os vereadores sabem que moradia acessível é uma grande prioridade para a cidade. Pode ter havido razões técnicas ou estratégicas para alguns vereadores tomaram vantagem disso e citaram essa prioridade, mas certamente é uma prioridade da qual a prefeita está ciente também. Mas, quando chegamos ao orçamento em si, essa prioridade tem que ter valores numéricos designados. E é aí que o calendário do processo orçamentário entra, onde os itens individuais do orçamento são aprovados ou rejeitados pela Câmara de Vereadores. E eu acho que o que eu quero ressaltar é que, tá, já falei do dia 26 de maio, é quando a prefeita vai publicar o orçamento. Aí tem um período durante o qual os vereadores podem fazer perguntas sobre o orçamento. E terão a oportunidade, durante aqueles dias, entre 26 de maio e começando no dia 26 de maio, os vereadores vão apresentar perguntas para a prefeita sobre o orçamento. No dia 1º de maio, perdão, 1º de junho, a prefeita dará uma apresentação formal à Câmara de Vereadores para explicar o orçamento e dizer por que ela pediu, a verba que ela pediu para cada departamento. E o objetivo geral do orçamento dela. Aí no resto do mês de junho, o que acontece é que os vereadores têm a oportunidade de utilizar o único poder que eles têm com respeito ao orçamento, que é negar o que a prefeita quer. Os vereadores não podem acrescentar itens ao orçamento. Eles podem pedir que a prefeita acrescente itens ao orçamento, mas a prefeita não precisa fazer o que eles pedem. O poder que os vereadores realmente têm é remover itens do orçamento. Então, a nossa oportunidade como cidadãos, ativistas, é comparecer às audiências públicas. No dia 5 de junho, vai ser virtual, não vai ser em pessoa, onde nós podemos falar sobre o orçamento municipal. Todas as outras reuniões, 26 de maio, as outras de junho, não são abertas ao público. A Câmara de Vereadores tem o trabalho deles a fazer. Não quer dizer que nós estamos completamente isolados do sistema, porque nós ainda temos nossos vereadores individuais, os nossos distritos, que nós podemos contatar. Mas a audiência pública, para que toda a Câmara de Vereadores nos escute, é no dia 5 de junho. Os próximos passos seriam, durante uma boa parte do mês de junho, os departamentos individuais da Prefeitura vêm perante a Câmara de Vereadores e tentam justificar porque eles demerecem a verba que eles querem receber. Esse ano, dia 21 de junho, aí a Câmara tem a chance de cortar o que eles quiserem do orçamento. Um valor de verba ou até remover um departamento municipal completamente. É a noite que eles chamam de noite de corte. Esse ano vai ser dia 21 de junho.
E aí poderíamos ter uma ideia do que acontece na noite dos cortes, baseado no que aconteceu a última vez. Como eu falei, ano passado houve 2 novas propostas, 2 departamentos novos que a prefeita queria acrescentar, um diretor de administrativa e um departamento de transparência e prestação de conta. Na noite de cortes, alguns vereadores não queriam que esses novos itens orçamentários fossem adiante, então eles votaram. Podemos ver inicialmente que, em termos do valor monetário total, o orçamento proposto era 307.700.000 e alguns quebrados, o que a prefeita recebeu depois dos cortes da Câmara foi quase o mesmo valor, 307.560.000. Então, um valor pequeno, US$ 200.000, parece bastante para mim, mas no contexto do orçamento municipal é um valor relativamente pequeno. Foi cortado na noite de corte ano passado. Nem toda cidade faz a coisa assim, uma quantia relativamente pequena, nem todo ano é assim. Às vezes a Câmara corta mais, corta menos, mas o que podemos ver que aconteceu no ano passado, que a Câmara votou para decidir se esse novo departamento administrativo, se esse administrador-chefe deveria receber verba ou não. 4 vereadores queriam esse novo administrador-chefe se recebesse verba e 7 não. Então, o voto para cortar. Como resultado, algumas semanas atrás, Samuel finalmente recebeu a nova administradora-chefe, o nome é Lames Vargas. O plano da prefeita é que essa nova administradora seja tipo a administradora em chefe e a prefeita seria uma executiva-chefe. Segunda coisa, que esse novo departamento de prestação de contas, transparência e acesso, 9 vereadores disseram que queriam cortar, 2 disseram não, e aquele departamento deixou de existir. Não tem verba, não existe mais. Talvez a prefeita tente convencer a Câmara a aprovar esse ano. De fato, que eu saiba, talvez durante o ano houve um voto para criar verba, depois de ser cortada, é possível também, mas a partir do verão passado, esse departamento foi removido do organograma, não está lá esse ano. Então, o que acontece quando a verba é cortada? Há algumas possibilidades. Uma possibilidade é, se houver tempo suficiente, a prefeita pode realocar a verba que foi cortada de um item proposto para outro. Os cortes que forem eliminados podem ser passados para outro item, como se a prefeita tivesse proposto um novo orçamento e os vereadores aprovam ou não. Outra coisa que pode acontecer depois desse processo orçamentário, durante o ano fiscal, é que a prefeita pode alocar a verba que foi cortada e dedicar aquele dinheiro a colocar em outro lugar. Mas a Câmara teria que aprovar ou rejeitar essa proposta da prefeita. Ou a Câmara pode decidir não coletar essa verba, não coletar o imposto sobre imóveis que seria usado para aquele item. Então, a última coisa que acontece para aprovar o orçamento é no dia 22 de junho, depois da noite de cortes, a Câmara dá uma votação final. A realidade é que
eles não podem rejeitar o orçamento, na verdade. Eles podem rejeitar certos itens, coisas específicas que a prefeita quer, mas eles precisam fazer isso um item de cada vez. O voto final é uma espécie de formalidade. Se a Câmara de Vereadores pode rejeitar o orçamento todo? Não, a não ser que o Código Geral da Prefeitura mude, mas eu acho que não tem uma lei municipal que permita isso. Eles podem rejeitar com uma forma de protesto, mas ele não tem poder para executar isso de fato. Eu falei sobre o ano passado, as prioridades orçamentárias. Alguém levantou a mão. Alguém gostaria de. Se alguém quiser interromper, tudo bem. Tá, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. Eu sou alguém está falando em crioulo do Haiti e eu não estou ouvindo. Michel disse que ele tem umas perguntas, mas que ele vai esperar até a apresentação terminar, aí ele faz as perguntas. Tá certo. Cada vereador escreveu uma carta separada esse ano. A Amanda teve a oportunidade de conferir essas cartas e vai falar sobre o que os vereadores pediram. Então, Amanda, devolvo a palavra a você. Bote um slide para mostrar a todos os vereadores. Eu queria esclarecer sobre quem fez o quê. Juda e Pineda Neufeld, do Distrito 7, ela não apresentou nada, então não sabemos se ele apoia moradia ou não, infelizmente. Beatriz Gomes Mocad, do meu distrito eleitoral, tem uma ótima proposta, nada sobre moradia. Jess Klingen, uma frase de proposta. Então, a gama de propostas foi grande. Pode ter havido uma confusão sobre o que a prefeita queria que os vereadores apresentassem. Mas eu acho importante entrar em contato com eles para perguntar por que vocês não incluíram isso na sua lista. Vamos falar sobre o que eles pediram, na verdade. A primeira coisa que eles pediram é que o financiamento da ARPA, o financiamento federal de auxílio de aluguel, não vai existir mais. Eles querem achar uma coisa para substituir isso. Próxima coisa é que os vereadores querem que Somerville lidere o movimento de moradia acessível. Eles querem que o Estado ah, olhe para nós como um modelo, se isso for propagado em outros lugares. Mesmo os vereadores que não falaram de moradia queriam verba para algumas das soluções que têm a ver com moradia acessível, assessoria jurídica, auxílio para pessoas que têm moradia, para pessoas de terceira idade, moradia acessível, a justiça linguística, muita coisa que tem a ver com moradia. E, finalmente, no último slide, eu traduzi tudo em 3 slides diferentes, então a gente pode mostrar mais tarde. Alguns pedidos específicos. Vocês podem conferir depois, eu sei que é muita coisa para ler. Como vocês podem ver, eles focaram várias coisas diferentes. Eu achei interessante eles mencionarem o CAS em uma proposta por nome, que é ótimo. Eles querem que haja verba permanente para moradia acessível, moradia transitória para quem ainda não conseguiu uma moradia mais permanente, assistência com aluguel e também assistência para as pessoas comprarem suas próprias casas, como um programa que tem em Boston, que ajuda pessoas de minorias conseguirem comprar
a casa própria. Então tem várias propostas, eu acho importante monitorar o que está acontecendo, falar com o seu vereador e ver o que está acontecendo agora e conversar com ele sobre isso. Então essa é a apresentação por completa e eu espero que vocês possam ler os slides depois, é só o início, podemos ir agora para a parte de perguntas e respostas. Eu quero agradecer Mark, Amanda e nossa, tem muita mão levantada aqui. Eu agradeço vocês pela apresentação. Emily, perdão interromper. Eu acho que nós temos tempo para perguntas e respostas sobre a apresentação em si. Eu pensei que fosse parte disso. É, não, vamos fazer perguntas e respostas, daí podemos começar a discussão comunitária por volta das 8, tá bom? Tem alguém especificamente liderando as perguntas e respostas? Tem algum moderador? Eu posso fazer isso. Espera aí. Vamos começar com Apolo. Eu estou feliz de estar aqui. Vocês me ouvem? Muito bem. Vocês falaram do orçamento de Somerville. Então, quando o Mark está falando sobre o orçamento de Somerville, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, por favor. O intérprete de crioulo do Haiti não está fazendo muito sentido. Desculpa, gente. Ele tem uma pergunta sobre o Mark. Eu quero saber da mesma forma que pode ter cortes do orçamento, pode ter um processo para aumentar o orçamento? Bom, a, a intérprete de crioulo do Haiti não está conseguindo acompanhar o participante e o intérprete português não entende o que ele está falando. Eu quero saber, de acordo com o orçamento de Somerville, como é que você alocou o orçamento se você tivesse itens diferentes para cada atividade, um item para construção de estradas, outro de moradia. É o jeito que vocês desenvolveram um plano, mas tem itens específicos ali. Eu não sei se eu entendi muito bem não, tá? Mas eu acho que eu entendi talvez o suficiente. A parte disso é baseado na história que aconteceu no ano passado. O processo começa fixando um valor
para os mesmos serviços, exatamente os mesmos serviços que foram prestados no ano passado, as mesmas responsabilidades de cada departamento, porque os preços mudam, os salários mudam, muita coisa no mundo muda. Fornecer o mesmo serviço do que o ano passado pode causar mudança na quantia de dinheiro que o departamento vai receber. Então, o primeiro passo é manter tudo exatamente da mesma forma. Aí, quando aquele valor for conhecido, o departamento pode pedir para a prefeita: a gente quer fazer mais esse ano. Ah, ou menos. Isso muda o valor. Tudo isso acontece dentro do Poder Executivo Municipal. Nada disso é aberto ao público, nada disso é aberto à Câmara de Vereadores. E aí, depois desse processo, isso determina o que a prefeita vai apresentar para a Câmara de Vereadores. E é isso que nós vamos ver daqui a 11 dias, 10 dias. Vejo outra mão levantada. Yuni Stiebel. Quer falar? Sim, obrigado por organizarem isso. Eu queria saber, quando houver uma decisão de que moradia subsidiada vai ser para inquilinos, primariamente, e se coloca pessoas que dependem disso em risco de serem despejados a longo prazo. E eu queria saber o que as pessoas pensam sobre talvez a questão de moradia acessível fosse mais um modelo de propriedade e ter mais proteção legal para essas pessoas, para que a moradia das pessoas mais vulneráveis pudessem, pudesse ser mais estável. É uma ótima pergunta. Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eles estão falando, tem um programa de casa própria acessível. Talvez isso seria uma solução. Marco, você quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Eu acho que é uma questão separada do processo orçamentário mês que vem, que tem itens para várias questões relacionadas ao poder executivo. Mas isso tem alguma relação com o que o Apolo levantou. Eu não respondi a pergunta dele completamente, porque a outra coisa que pode acontecer é que o valor que está entrando nos cofres da prefeitura de impostos prediais pode aumentar. Há uma lei chamada Proposta 2.5 que limita o quanto a cidade pode arrecadar com imposto sobre imóveis. Várias outras cidades decidiram aumentar o imposto sobre imóveis porque eles acharam que não estavam arrecadando dinheiro suficiente com esse imposto imobiliário ou não estavam conseguindo verba para projetos específicos. São Paulo, por exemplo, decidiu isentar o município da proposta 2.5 para poder construir a nova escola de ensino médio. Para construir aquela escola, o município tinha que arrecadar mais imposto imobiliário do que eles tinham o direito de cobrar, de acordo com aquela lei 2.5. Se tivesse alguma coisa dramática que a prefeitura quisesse fazer, ou algo que nós quiséssemos, por exemplo, comprar um complexo de apartamentos enorme, aí nós teríamos que coletar mais imposto imobiliário para a prefeitura ter mais dinheiro para gastar com esse projeto maior. E os cidadãos precisariam votar sobre essa exceção à proposta 2.5
para que o município pudesse arrecadar mais em imposto imobiliário do que a lei estadual permite. Então é uma resposta meio complicada, mas para saber por que não é gasto mais dinheiro com moradia acessível, muito disso é por causa de história, porque não foi gasto no ano anterior, e também por causa desse limite, porque as cidades têm um limite sobre o imposto imobiliário que eles podem cobrar sem os residentes votarem num plebiscito para isentar o município daquela obrigação. Então, Sam G, pode falar? Boa noite. Só queria agradecer os apresentadores e intérpretes. Minha pergunta tem a ver com conversas sobre controle de aluguéis, e os vale aluguéis são ótimos. Eu adoro todo tipo de assistência de aluguel. Os aluguéis estão passando do que o vale aluguel consegue pagar, mesmo se tiver mais financiamento. Eu acho que eles não vão cobrir o aluguel do jeito que está aumentando aqui em Somerville. Então, nós sabemos o que os vereadores estão discutindo sobre controle de aluguel. Ótima pergunta. Na maioria das propostas, os vereadores não tinham muito detalhes sobre controle de aluguel, não. E eu acho que eles vão discutir um pouquinho mais. Tem um link aqui no chat sobre os documentos específicos que te dariam uma ideia melhor do que está acontecendo com isso. E eu olhei a coisa de um modo mais geral para poder inserir aqui na apresentação, mas tem informação disponível sobre isso, sim, mais detalhada. Tá, estamos prontos? Sim. Obrigado, Mark, Denise, todo mundo que fez perguntas, ótimas perguntas. Vamos agora passar para a parte de compartilhamento comunitário. Lembrando os acordos comunitários, o que for dito aqui, fica aqui, o que for aprendido aqui, sai daqui. Use espaço, tome espaço, mas abre espaço para os outros também. Depois dessa ótima apresentação, eu aprendi muita coisa com aquilo. Eu vou oferecer que as pessoas abram o microfone e diga, por exemplo, qual seria o seu orçamento ideal para o município, o que você e os seus vizinhos querem, que orçamento refletiria os seus valores. Então, convido quem quiser abrir o microfone. Tenho certeza que todo mundo vai ter ótimas ideias. Boa tarde, tudo bem? Foi muito interessante. Obrigado por levantar esse tema de novo. Eu acho que essa questão, nós já vimos várias respostas diferentes, propostas. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de apartamentos, mais moradia para gente, pessoas de poucos recursos, baixa renda. Nós vimos que o número de famílias aumentou bastante. Estamos preocupados porque nós sempre tentamos fazer o possível e se ajeitar. Sempre falamos que precisamos de mais moradia acessível com essa recessão. Infelizmente, nós não podemos continuar a pagar um aluguel tão caro. É muito preocupante, muito estressante. Nós sempre conversamos sobre esse tema. Eu gostaria que a gente trabalhasse e lutasse por isso.
Eu concordo, por isso que estamos aqui. Ótimo. Mais alguém tem alguma coisa a dizer?